Olá, alunos da classe Catecumen, estou com saudade de vocês, viu? Como nós falamos que nesse domingo não teremos a aula, porque nós estamos em viagem, e aí a gente precisa ter essa aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre sacramento. Primeiro eu vou entender o que é sacramento. Grave isso no seu coração. Sacramento são ordenanças de Deus, divinas, instituídas por Cristo. Isto é um sacramento. Sacramentos é a ordenança do Senhor para que somente os cristãos devam fazer isto. Ou seja, sacramento não é algo para todos. Quem tem que praticar isso são os cristãos. Isto é um sacramento. Sacramento é um sinal, grave isso aí, hein? Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, sacramento é uma graça de Deus, uma graça divina. Um sacramento é uma graça divina que nós não enxergamos, mas de fato existe e nós podemos desfrutar disto. Então, sacramento é uma graça visível, sacramento é uma ordenança de Deus, de uma graça invisível, que nós recebemos disto. Isto é sacramento. Os sacramentos são ordenanças nas quais os elementos materiais são usados como sinais visíveis da bênção de Deus. Sabe aquela coisa assim? Deixa eu explicar melhor. São ordenanças que os elementos materiais, que nós enxergamos os materiais, que são usados como sinal visíveis que Deus tem nos dado. Nós, no sacramento, nós temos dois sacramentos apenas. Se nós estudarmos algumas religiões, que não é o caso agora, mas se nós estudarmos, nós vamos ver que alguns não creem no sacramento, outros colocam mais. Por exemplo, a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Tem a Eucaristia, tem o batismo, né? A comunhão, a extremunção, o casamento. Para eles são. Mas nós vamos entender que a Bíblia ela não dá uma ordenança enquanto a isto. Por exemplo, nós não cremos que o casamento é um sacramento, porque é algo que é para todos. Então não pode ser um sacramento, tá bom? Mas quais são os sacramentos que a Bíblia nos ensina? São 2 tipos de sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Batismo e ceia, 2 sacramentos. Vamos explicar cada um deles para vocês. Cada um deles. Como nós falamos aqui para vocês, que esse sacramento aqui, esses 2, a importância que tem os 2, e um desses sacramentos é justamente o batismo, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou explicar agora é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela tem 2 elementos. Você lembra que eu falei que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível? A ceia, ela vai trabalhar isto. Quais são os elementos da ceia? Todos já sabem, isso é fácil, né? É o pão e o vinho. Os 2 elementos. Esses 2 elementos aqui, eles têm um significado, sinal visível de uma graça invisível. Eles têm um significado, mas para entender melhor, eu tenho que voltar ao Velho Testamento para entender um pouco mais. No Velho Testamento existia uma ordenança que todo o judeu ou todo convertido tinham que fazer, que era a Páscoa. A Páscoa judaica, ela remetia no sacrifício que o povo viveu lá no deserto, viveu lá no Egito, na escravidão do Egito, e Deus mandou Moisés para que todo o ano fizesse esta Páscoa. O que seria então? Seria o cordeiro, que era morto, e que tinha que ser morto e tal. E ele também fala desse pão
sem fermento, chamado pão asmo, e também ervas amargas. Eles participavam desses elementos: o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. E eles tinham que fazer isso para lembrar do tempo da escravidão. Tanto é que na Páscoa, na comemoração da Páscoa, todo judeu tirava todo o fermento que tinha na sua casa, porque simbolizava o pecado. Mas eles faziam isto lembrando que Deus libertou o povo de Israel no Egito. No Novo Testamento, próprio Jesus, na Páscoa, ele então institui a ceia do Senhor. Por isso que nós não participamos, nós não comemoramos a Páscoa. Eu sei que às vezes, até eu mesmo falo, gente, vamos comemorar a Páscoa. Não, a gente não comemora a Páscoa. É algo didático para a gente entender que Páscoa é do Velho Testamento. A ceia, sim, nós comemoramos a ceia do Senhor. Nós fazemos isso porque é uma ordenança de Jesus. O próprio Jesus vai dizer lá em 1 Coríntios, ele vai mostrar, e todos os evangelhos também vai falar, mas 1 Coríntios é mais específico, porque ele coloca ali como ordenança, e ele explica cada elemento. O pão simboliza o corpo de Jesus, o corpo que foi entregue na cruz. O vinho, ele simboliza o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz. Observe que esse elemento visível vai demonstrar de uma graça invisível que de fato acontece nas nossas vidas, que é a libertação, a salvação por causa de Jesus Cristo. A ceia é isto. Por isso que na ceia nem todos podem participar. Quem é que pode participar da ceia? Quem pode participar da ceia são aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Creem no Senhor. Algumas igrejas abrem para os não batizados, mas no nosso caso, somente aqueles que fizeram o batismo, a sua pública profissão de fé, podem participar da ceia do Senhor. Tá bom? Então isso é o sacramento, que é a ceia do Senhor. E é interessante que aqui a gente vai observar algo muito importante, ainda falando sobre a ceia, porque ela é um alimento espiritual para as nossas vidas. Agora, existe um segundo elemento. Qual o segundo elemento que nós vamos estudar? O segundo elemento agora é o batismo. O que é o batismo? O que significa então e por que ele é um sacramento? O batismo, queridos, é uma ordenança do Senhor. Como eu falei para vocês nessa aula, quando for presencial, eu vou mostrar alguns textos para vocês, vamos nos aprofundar um pouco mais. Agora só estou dando uma noção para que vocês venham entender isso. O batismo, ele foi instituído por Deus, próprio Deus, lá nos evangelhos, principalmente lá em Mateus, no capítulo 28. No último capítulo, ele vai falar sobre isso. O próprio Jesus dá essa ordenança: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Agora, nem sempre foi assim nesse sacramento. Eu preciso entender uma coisa importante, porque o batismo é um sinal de que aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu vou batizar. Por isso que nós usamos o quê? A água. A água simboliza a purificação. É um símbolo. Então quando eu jogo a água na minha cabeça, depois eu vou explicar 3 tipos de batismo. Quando eu coloco água na minha cabeça, eu estou demonstrando para as pessoas que Cristo lavou a minha alma. Este é o símbolo. Por isso que nós usamos então a água para o batismo. Mas como eu falei, nem sempre foi assim, porque no Velho Testamento, como é que era a marca, o símbolo para pertencer ao povo de Deus? Era a circuncisão. No Velho Testamento, toda a criança, macho, homem, até ao 8º dia, ele era circuncidado. Ao 8º dia, se ele não foi, mas se converteu como adulto, eles também eram circuncidados. A circuncisão é uma fimose nos nossos dias. Mas só que naquela época não tinha anestesia não, viu? Eles pegavam uma pedra afiada lá e cortavam o prepúcio da criança lá e estava circuncidado. Era um momento de festa,
Momento que as pessoas faziam isso dizendo: eu pertenço ao povo de Deus. As crianças eram circuncidadas, ok? E é interessante que depois você pode ler em Colossenses 2, 11, 12, vai falar dessa circuncisão e vai dizer que no Novo Testamento a circuncisão não é mais a marca que era feita ali no Velho Testamento, mas agora é através do batismo, e o batismo em Cristo Jesus. Então observe que a ceia, ela foi modificada, a Páscoa, isso todos concordam, a Páscoa agora é a ceia, a circuncisão agora é o batismo. Numa outra aula nós vamos falar sobre batismo infantil. Por isso que nós, presbiterianos, batizamos as crianças. E batizamos por quê? Porque entendemos que é um sinal visível de uma graça invisível. Assim como as crianças do Velho Testamento, elas eram circuncidadas, e Jesus traz e transforma isso no batismo. Nós então, os pais crentes, eu ia falar circuncida, né? Mas batizam as crianças como sinal de uma graça invisível de Deus, como sinal de uma graça invisível, de um sinal visível. Então nós estamos consagrando os nossos filhos ao Senhor através do batismo. Mas isso nós vamos explicar em uma outra aula, tá bom? Mas o importante é a gente entender que nós, é uma ordenança do Senhor sobre o batismo no Novo Testamento. Agora, pastor, mas por que nós batizamos diferente talvez de outras igrejas, ou de outras igrejas diferentes de uma outra e assim por diante? Existem 3 formas de batismo. 3 formas de batismo. Só vou passar para vocês aqui, depois eu explico de uma maneira mais profunda. Existe o batismo de efusão, expersão e imersão. O que é o batismo de imersão? É quando você pega uma pessoa e ela mergulha, imersão. Então você mergulha e ali então é o batismo. A efusão é quando você joga os pingos que caem sobre a pessoa. Então é uma efusão. Imersão e expersão, a diferença que a maioria é imersão e expersão. Expersão é quando você coloca água na cabeça da pessoa. Nós usamos não imersão, mas nós usamos de expersão, porque entendemos que é bíblico. Alguns até dizem: não, mas nós aceitamos os dois, que os dois estão certos. Não, nós entendemos que o outro sim, jogar água na cabeça, que é a maneira correta biblicamente. Alguns até usam um texto, que depois eu vou explicar para vocês em outro momento, em dizer: não, mas Jesus foi batizado nas águas, tá lá. Não, observe o texto lá, gente. O texto fala que Jesus foi batizado com água e não nas águas. Esta é a diferença. Então ele foi batizado não nas águas, mas com água. O batismo de aspersão é justamente isso, é o batismo com água. Ah, mas a palavra batismo significa mergulhar. Não é bem assim. Ela pode significar mergulhar. Por exemplo, se você abre uma torneira e você quer lavar as mãos, você vai fazer o quê? Você vai imergir as mãos e tirar. Essa é a ideia. Então não é a ideia de mergulhar. Aliás, se a gente for olhar, por exemplo, lá em Atos 9, 17 e 18, quando Paulo foi batizado não no rio, mas dentro da casa. E dentro da casa não tinha um rio. Ou seja, foi por uma aspersão. E tantos outros textos que nós vamos explicar depois para vocês, como o batismo de Cornélio em Atos 10, 44 a 48, mas em especial o versículo 32, e assim por diante. O carcereiro que foi batizado, o carcereiro de Filipos, ali em Atos 16, 30 e 31, ele foi batizado dentro da casa dele à noite, e não tinha um tanque lá. E versos 35 a 37 mostra que eles ainda estavam ali na cadeia, e foi batizado, na cadeia. Então, é isso. Batizar não significa imergir somente. Imersão parcial, total, derramar sobre, lavar, limpar. Isto é imersão. Lembrando que o batismo no Novo Testamento era também em rio, mas nenhum texto vai dizer que era mergulhado, porque não tinha a igreja como era de costume, e por isso que alguns eram batizados na casa. João 1,33 diz que Jesus foi batizado com água
e não nas águas. João 1, 31 a 34. Observe isso, que é tão importante. Quando nós entendemos isto, vamos entender a importância do batismo e a forma do batismo. Embora que a igreja presbiteriana, ela vai aceitar de pessoas que veio de uma outra igreja denominada evangélica, que foi batizado por imersão, nós aceitamos. Por quê? Porque não é a forma do batismo que vai mostrar. Foi feito de uma forma correta, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja, a doutrina evangélica, bacana, tudo bem. Mas nós entendemos que biblicamente, e aí é interessante que um exemplo que alguém deu, um dos nossos pastores presbiterianos, né, quando perguntaram a ele qual é a forma do batismo, ele deu esse exemplo que eu achei interessante, quando ele falou assim: olha, se eu entrar no rio e mergulhar até o meu joelho, está correto? E a pessoa vai dizer: não, não está correto, não. E se eu andar mais um pouco ainda no rio e até a cintura, está correto? Não. E até o meu pescoço, está correto? Não. Mas se eu mergulhar a cabeça, está correto? Está correto. Aí ele disse, né? Pois é, nós presbiterianos vamos logo direto na fonte, já pega e já joga na cabeça e acabou o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e na próxima semana estaremos juntos, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe.